Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do quadro Ponto de Vista, esse programa do jornal Correia do Lago. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Inclusive é um assunto que, nesse momento, faz parte aí de 90% das rodas de conversa, seja em casa, em empresa, em qualquer ambiente. Nós estamos no período da declaração do imposto de renda, da mordida do leão, diríamos assim. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui pessoas especialistas na área, que é o Gilson Altmaier e o Anderson Helfenstein. Falei correto o sobrenome de vocês? Acertou. Acertei, é difícil o alemãozinho, hein? Mas nada impossível. Esses europeus aí não é fácil. Hoje, inclusive, o programa está um padrão europeu de qualidade aqui, hein? Show de bola. Todo mundo made in Europa. Então vamos lá, vamos começar. Gilson, o que você poderia falar para nós sobre essa fase que nós estamos agora? Se não me engano, já se iniciou o período de... Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Independente da hora que cada um vai assistir essa entrevista. De fato, no dia 17 de março começou todas as declarações deste ano. A gente chama Imposto de Renda 2025. E ela abrange várias pessoas. A obrigação, a partir de um tempo para cá, onde a tabela do imposto de renda, que deveria ter sido atualizada e não foi, ela passou a atingir um número enorme de pessoas que antes eram isentas. E isso afetou a vida de muitas pessoas. Nós temos aqueles que fazem imposto de renda que já são obrigados pelo seu faturamento, já vem fazendo há anos, conhecem o sistema, já sabem que nesta época, todo ano, precisam fazer o imposto de renda. No entanto, tem aqueles que estão começando de repente a primeira vez. Então vai ser importante essa informação para eles, para que eles saibam se são obrigados ou não a fazer as declarações. Exatamente. E, Gilson, agora falando um pouco da nossa região, nós temos um cinturão verde em volta de Santa Helena, né? Então a agricultura aqui é muito forte. Com isso, nós temos muitos agricultores que devem fazer essa declaração anual do imposto de renda. Para entrar nessa conversa dos agricultores, qual é a diferença ali inicial do agricultor para o CPF? Qual que é o agricultor deve fazer a declaração? Qual dos agricultores que está obrigado a fazer a declaração? Nós temos bastante clientes que são agricultores, a gente já vem durante o ano fazendo apoio a eles em dúvidas que eles têm, então eles já vão se preparando. Os que já sabem como fazem direitinho e depois a gente só compila essa documentação toda. Mas aqueles que de repente terão que fazer pela primeira vez, existem sim as regras do imposto de renda que obrigam o agricultor. Quem é agricultor? Aquele que tem um cadastro no CadPro e vende para empresas, cooperativas, laticínios. Ou seja, o agricultor não é só o que planta soja, milho, trigo, que é a nossa principal atividade no município. Uhum. Também é o produtor de leite, aquele que tem como atividade a pesca ou outras atividades da agricultura. Apicultura, por exemplo. A apicultura, que está sendo também implementado e tal, e tem agricultores que se dedicam exclusivamente a isso. Então, as regras é assim. Todo ano há algumas coisas que traz atualizada naquilo que a Receita Federal já implantou. Por exemplo, uma delas, eles atualizaram o valor mínimo exigido para você ser obrigado a declarar. Ano passado era um faturamento de R$152 mil. Quem atingisse esse número, como agricultor, como venda de produtos agrícolas, estava obrigado a declarar. Para este ano foi atualizado em R$169.440. Se alguém vendeu produtos, seja quem for, cooperativas, pessoas físicas, etc. e tal, e vendeu o valor superior a isso, estará obrigado a fazer o imposto de renda. E como é que ele sabe se é obrigado ou não? Ele vai ter que pegar todos os blocos de venda que teve e fazer a conta, tomar. Vendeu
se prepare para apresentar. Não vendeu, então pode descansar mais um pouco, que ele não declarando, não atingindo o limite necessário, ele não entra na obrigação. Entendi. São situações. Uma outra situação, rendimento isento. Rendimento isento e não tributável é quando o agricultor, e é um caso de muitos clientes nossos, eles são agricultores, mas também são empresários. E eles, como tendo uma empresa, eles também podem estar obrigados a declarar se, pela empresa que eles têm, eles tiverem uma distribuição de lucros de valor superior a R$200 mil. Isso vale também, não só para agricultores, tá? A distribuição de lucro pode ser também, o lucro não é o termo lucro, mas a doação, inventário. Muitos Sim. morre o pai, a mãe e tal, e os filhos recebem em doação bens. Se esse valor recebido em doação for superior a R$200 mil, mesmo que nunca tenha declarado antes, será obrigado a declarar. Será obrigado a declarar. É. E assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele agricultor, você me disse que hoje é 169 mil, é isso? Isso, esse é o limite. Quando ele passa, digamos assim, que ele chegou, os lucros, as receitas do ano dele somam-se 175 mil. Certo. O que será somado? Será esse percentual acima dos 169 mil ou entra todo o valor? Entra todo. Integral, então. Integral. Daí é feito a receita menos os custos que ele teve da agricultura. O que é custo na agricultura? Os insumos, sementes, adubos, veneno e N outras coisas que ele usa para a produção agrícola. Ou seja, todo o custo que ele teve na produção, ele vai declarar ele também. vai declarar. O que o agricultor faz é como se fosse um livro caixa. Receita menos despesa. Se o valor que sobrou for lucro, e esse lucro ultrapassar um valor X, ele está sujeito a gerar imposto. Se deu prejuízo, que gastou mais do que vendeu, ele não paga imposto nenhum. Ele entra, esse prejuízo que gera desse cálculo, ele pode jogar na declaração e compensar no ano seguinte. No ano seguinte, então, ele pode compensar o prejuízo do ano anterior. Exatamente. Olha só que interessante. E, Gilson, quanto a o pessoal que deixa de fazer a declaração, eu particularmente conheço algumas pessoas que optam por não fazer, né? A Receita, às vezes, eu imagino até pelo número de pessoas, ela não consegue estar em cima ali de todo mundo fiscalizando. Mas a chance, ela existe, né? E se acontecer desse agricultor for pego na malha fina, digamos assim, certo. O que pode acontecer? Esse é um risco que todos nós corremos. Até quem declara pode correr o risco. Após a entrega da declaração, corre um prazo em que a Receita faz o cruzamento de informações e, se tiver divergência, mesmo tendo declarado, ele entra em malha fina, que é para prestar conta sobre determinada situação que para a Receita Federal não está bem explicado. Muitos agricultores já estão obrigados, mas optaram por não declarar. É um direito de cada um. A Receita Federal, de fato, talvez ela faz um escrutínio de algumas empresas e nem todas pegam. Empresas não, pessoas físicas, né? Nem todos passam, alguns conseguem burlar de algum jeito e passam e não são obrigados a declarar. Mas assim, é sempre um risco. O dia que a Receita acontecer de ela pegar, ela não pega só aquele ano. Ela faz uma varredura dos últimos 5 anos. E você vai ter que prestar conta desses últimos 5 anos, dando o resultado que der. Já aconteceu muitos casos no ano passado de pessoas que, por exemplo, entregavam leite para laticínio e cujo faturamento do leite ultrapassava o valor mínimo exigido para fazer imposto de renda. E eles não declararam. Só que a laticínio, ela presta conta para o governo também. Ela emite nota, né? Ela emite nota para o agricultor. E ela informa para a Receita Federal através das declarações que elas são obrigadas a fazer. E as informações não fecharam. Daí, para a Receita Federal,
aquele agricultor deveria ter feito. Como não fez, intimou ele em malha fina para declarar. Aí tiveram que vir e fazer a declaração. E aí eu imagino que a dor de cabeça é bem maior, né? Porque se você fala que são os últimos 5 anos, correr atrás de dados de 5 anos atrás deve dar uma dor de cabeça. É sempre mais difícil, porque você vai ter de procurar informações, notas fiscais, documentos, extratos de 5 anos atrás. Então, assim, se está obrigado, faça. Vai chegar um momento em que ninguém mais vai escapar. Desde o pequeno até o grande, todo mundo vai. Já é. Só que a Receita ainda não está, vamos dizer, 100% de controle em todas as pessoas físicas para declarar. Então, a gente está aí para auxiliar todos os que precisam de qualquer informação. Inclusive, você falou disso, com o advento da inteligência artificial, eu acho que isso não deve demorar a acontecer, não é mesmo, Anderson? Provavelmente, assim, já vem ao decorrer dos últimos anos, né? A Receita Federal consegue captar cada vez mais e mais informações, mínimos detalhes que passam até às vezes batidos por nós. Na hora de fazer tudo, a Receita tem lá. É que nem o Gilson citou o caso do agricultor que vende leite e o laticínio. Toda empresa, independente da empresa, tendo ela voltada para a área agrícola, ou mesmo o comércio aqui do centro da cidade, ela por si só é obrigada a fazer declarações acessórias e encaminhar para o governo. E nessas declarações acessórias já estão todas essas informações. Então, quando chega o período do imposto de renda, a Receita já tem tudo isso lá. Ou seja, ela já sabe. Ela já sabe. Ela só está pedindo para você fazer a declaração de imposto de renda, nada mais do que confirmar o que ela já sabe. Então, assim, vai dificultando cada vez mais para o contribuinte fugir disso. As brechas que antes eram maiores, vamos dizer, quando eram meios manuais, notas manuais, era muito maior de você se esquivar disso. A partir do momento agora que começa a parte eletrônica, tudo virar eletrônico, inteligência artificial, tudo mais, o controle se torna muito mais rigoroso porque é tudo transmitido em tempo real, a Receita já sabe. E aqui cai entre nós, né? Nós estamos vivendo um período que o governo passa por uma sanha arrecadatória que ele não vai deixar passar muita coisa. Se está no vermelho, precisa de dinheiro. E aí, com certeza, essas pessoas que estão fora, que estão se omitindo nesses dados, nesse caso, vão ser algo primário ali do governo. Sim, e como o Gilson comentou, que normalmente a Receita Federal ainda puxa daí 5 anos retroativos, tem que lembrar que daí não é só a declaração em si, você já tem uma multa de brinde só por fazer fora de prazo, um valor estipulado, mínimo de R$ 164,75, que pode subir esse valor dessa multa dependendo de valor devido na declaração. Então, esse valor somado 5 anos? Ou para cada ano? Para cada ano. Para cada ano que não foi declarado. E tem que cuidar, se naquele ano não declarado teve imposto a pagar para o governo, esse imposto sobre correção sobre juros e multas até a data do pagamento. Então ali, brincando, uma dor de cabeça que às vezes é pequena se torna muito maior. Considerando a atual taxa Selic e inflação, não vai ser algo... A gente brinca ultimamente que atrasou o imposto, o cálculo de juros e multa é muito maior do que o imposto original, infelizmente. Nossa, é difícil mesmo, né? Gilson, para finalizar a parte do agricultor, aquele agricultor que ainda assim, vamos supor que ele recebe lá a cartinha com a assinatura do leão. Você está devendo aqui, eu preciso que você me explique o que aconteceu aqui. Esse agricultor que ainda assim escolher não justificar ou simplesmente ignorar. O que pode acontecer ali com o CPF? Como é que funciona essa parte aí quando o leão for de fato dar a mordida? O leão diz assim, vou dar um exemplo de quando uma pessoa física simples, não agricultor, nós tivemos um caso. A pessoa fez o imposto de renda, mas ela teve um valor a pagar, digamos, de imposto, e ela ignorou quando recebeu a intimação da Receita. Uma coisa é a Receita te intimar e você vai lá e resolve de uma vez, paga e pronto. É um leão mansinho. Quando você não quer nem saber disso, ele mandou e você ignora,
fazendo de conta que isso não vai piorar, aí eles vêm com o rigor da lei. Eles vêm cobrando a mesma obrigação de antes, jogando multas que chega a 225% do valor do débito. 225? Sim. Então, assim, recebeu, procure resolver de uma vez. Não adianta ter dor de cabeça com deixar rolar, não vai a lugar nenhum. A pessoa não vai se livrar daquele problema. Ele vai estar sempre lá, incomodando, e nós temos algumas situações em que eles bloqueiam o CPF. A pessoa precisa regularizar a situação para liberar o CPF. E bloqueando o CPF hoje, né, Anderson, você Bloqueia. fica sem ação, né? Não só com o agricultor, mas o trabalhador assalariado também acontece muito. Teve casos que nós ali no escritório pegamos de aposentados que entraram na obrigação por causa dos valores e não fizeram e deixaram de receber o benefício porque bloqueou o CPF. Bloqueando o CPF, instituição bancária até alerta, o teu CPF está com problema, mas em contrapartida eles falam, não vai receber o teu benefício por causa dessa regularização que deve ser feita. Aconteceu alguns casos, procurou nós, ou alguns outros também deve ter acontecido com outros escritórios, ele vai, regulariza a sua situação, o CPF em questão de dias volta ao normal, consegue receber os seus benefícios tranquilamente. Entendi. Então, vocês não só recebem, como se de fato aquela pessoa receber um problema, a cartinha que todo mundo teme lá, pode procurar o escritório também para estar ajudando na solução desse problema. Pode e deve. E deve, né? A gente faz assim, a gente, não só como escritório, a gente não é um escritório só para empresas. A gente atende pessoas físicas, atende esses casos. Nós trabalhamos, nos instruímos, fazemos cursos, tudo mais, sempre procurando entender a lei e trabalhar com ela, não contra ela, porque daí isso que acontece, esse caso do leão morder, que a gente brinca. Então a gente procura solucionar, às vezes até no decorrer, vamos dizer, desse ano, para situações que podem surgir para o ano que vem. A gente dá toda essa orientação, tenta ajudar o máximo possível para sempre estar regular, evitar uma dor de cabeça que possa surgir, né? E quando nós, assim, durante todo o ano, naturalmente a gente obtém receitas. Essa pessoa que decide procurar o escritório ou que está pensando em fazer isso, ela é só na hora do imposto de renda que ela deve ir lá levar? Ou ela pode, durante o ano, estar fornecendo material para que se torne mais fácil lá no final, no começo do ano, que ela já tenha todo o material pronto ali? Como é que funciona isso? Ela pode fazer só naquele momento da declaração ou ela já pode ir abastecendo o escritório com material? Trabalhador assalariado não é tão simples assim a abastecer, porque normalmente ele depende dos valores do salário mês a mês. Mas a parte da agricultura, há vários casos que nós temos agricultores que fazem movimentações muito maiores, eles vêm já com valores extratos, principalmente, das instituições onde eles realizam as negociações de grãos, e a gente vai fazendo um acompanhamento para orientar, né? Claro que a gente, todo ano, a Receita Federal larga uma instrução normativa corrigindo os valores que ela cobra durante o período de declaração. A gente não tem como prever, naturalmente, qual o valor que ela vai cobrar no ano seguinte, mas a gente consegue fazer um controle, pelo menos uma prévia, baseado nas informações que a gente tem do ano anterior, pelo menos utilizando esse valor como obrigatoriedade e já planejando o que vai acontecer para evitar, vamos dizer, um susto, às vezes, que acontece no ano seguinte na hora de declarar. Falando em lei agora, nós estamos aí... Atualmente, no cenário nacional, se discute, inclusive foi apresentado, como você mesmo disse antes, na última terça-feira, que é aumentar a isenção para até R$5.000, né? Então, como se trata ali do CPF, da pessoa física, inclusive é isso que a gente vai falar agora, muita gente já acha que já está valendo essa isenção para quem ganha até 5.000 e até certo ponto para quem ganha 7.000, acho que tem algo assim. Mas não é a realidade, não é mesmo, Anderson? Não é. A divulgação dessa isenção, na realidade, o que acontece? É a proposta do governo, presidência e cúpula do governo ali fizeram uma proposta. A partir de agora, ela é encaminhada para a Câmara e Senado, ainda vai passar por avaliação,
dos deputados e senadores, tudo certinho, pode sofrer alterações ou pode ser aprovada da forma que está. A partir da aprovação dela, ela começa a vigorar provavelmente a partir do ano que vem, no novo ano calendário, para a próxima declaração. O que nós temos para a declaração deste ano é a isenção até 2 salários mínimos, né? Porém, aqui a gente faz um respaldo. Esses valores da declaração deste ano são referentes ao ano calendário 2024. Então, não é baseado sobre o salário desse ano. O pessoal tem que cuidar. Isso é uma coisa que confunde muito, né? Confunde muito, Isso. porque assim, a declaração do imposto de renda, apesar de nós falarmos que a declaração do imposto de renda de 2025, nós estamos declarando o que foi feito em 2024, durante janeiro de 2024 a dezembro de janeiro de 2024. É nesse formato que funciona a declaração de imposto de renda. Ela sempre trabalha com ano calendário. Então, essa é referente ao ano calendário anterior. Isso que torna um pouco as coisas difíceis, né? É justamente esse fato. É um pouco confuso nessa... A gente até se atrapalha um pouco, né? Por causa, nós falamos em ano calendário e o ano civil. Nós estamos no ano civil 2025 e vamos fazer a declaração referente ao ano calendário 2024. E aqui se fala, né, o ano em exercício, mas ele quer receber lá de 2024. Exatamente. Exato. Gilson. E nesse sentido, só para complementar o que ainda faltou referente à declaração dos produtores rurais, que são a maioria dos que são obrigados já estão declarando. Alguns que por um motivo ou outro ainda estão segurando. Só vão entrar o dia que realmente a Receita mandar uma cartinha ou tiverem problema no seu CPF. Quem estaria obrigado, então, a declarar como agricultor? São aquele valor de R$169 mil, que faturou acima disso está obrigado. Teve rendimento isentos acima de R$200 mil, é o caso, digamos, de um inventário, recebeu de herança. Ou teve aquisição de bens acima de R$800 mil em 2024. Essas pessoas estão obrigadas a declarar. Mesmo que nunca tenha declarado. Mesmo que nunca tenha declarado. E o que precisa para declarar? Primeira coisa, se tem intenção e nunca declarou antes, procura o escritório. A gente dá a orientação de tudo que ele vai precisar trazer para a gente poder começar o processo de fazer a declaração. É receita, é despesa, é notas fiscais, é recibos. Tem a parte pessoal fora da atividade, por exemplo, despesa com médico, dentista, laboratório. Se tiver filhos estudando em colégio particular, tudo isso ajuda na declaração. A declaração é bastante informações. Ele pode ter a sua atividade agrícola gerar lucro, e esse lucro transcreve para o lado, é como se fosse 2 lados a declaração. A atividade agrícola é uma atividade que ele tem. Ele pode ser agricultor, ele pode ser empresário, ele pode ser um transportador. Nós temos casos assim, pessoas que têm 3, 4 atividades, cada uma no seu galho. E cada uma traz um resultado. E daí junta tudo, compila tudo, abate o que é possível. Se tiver essas despesas que eu falei, médico, dentista, laboratório, tiver filho, tudo joga dentro do sistema. E daí ele vai, por fim, gerar um resultado, que pode ser lucro, ou pode ser que naquele ano não pague imposto nenhum. Então, a gente não tem como saber sem coletar todas as informações, todos os dados, lançar no sistema, analisar tudo, dar um resultado para a pessoa. Eu vou pagar imposto? Eu não sei. A gente não tem como saber. A maioria tem medo de pagar imposto, e às vezes não é tão grande assim o problema. Não é só pagar imposto. A declaração física também serve como comprovante de renda. Muitos bancos pedem uma comprovação de faturamento de renda. A declaração serve para isso também. E como ela traz muitos dados, nada melhor do que uma declaração A declaração ela passa a ser até uma parte boa também. É claro, deveria o lado isento estar muito mais alto do que hoje. Está defasado aí de 7 a 10 anos defasada a tabela do imposto de renda.
Nós poderíamos chamar ali o histórico, a declaração, como um atestado de boa conduta do... Eu diria assim, é um documento importante. Se a pessoa está no comércio, está comprando, vendendo, financiando, está movimentando, precisa de dinheiro, está em banco e etc e tal, ela também ajuda nesse sentido. Claro, muitos são obrigados, não querem declarar, mas daí a sorte é uma pecinha interessante, que você pode ter anos de sorte, mas como uma boa agricultura nos ensina, você tenha períodos de vacas gordas e outros de vacas magras, e o cara tem que enfrentar isso tudo para passar esse período e continuar a vida. Né? Mas Então, como você disse, a gente pode ter 5 anos de vacas gordas, mas basta 1 ano que dê errado ali, que os seus últimos 5 anos de vacas gordas vão se tornar um pesadelo, né, Gilson? A gente sabe que em se tratando de Receita Federal, não dá para brincar. É melhor você manter esse leão calmo, cumprir a sua obrigação, se você está obrigado, e tocar a vida em frente, seguir em frente. Dá para fazer uma analogia aqui, como se, fazendo uma brincadeira, é claro, como se você tivesse um leão em casa. Você não trata ele todo ano, todo mês, ele vai acabar ficando com fome, e aí é bem pior, né? Ele pode avançar em você, no próprio dono. No próprio, vai fazer isso, na verdade, né? Então, assim, o objetivo do governo qual é? Controle e arrecadação. Então, eles criam leis para isso. O governo vive de dinheiro, de arrecadação. E nessa parte eles vão ser muito eficientes, né? Eles cada vez mais. Cada vez mais, porque nós estamos aí já entrando para a inteligência artificial, que faz uma leitura, porque o ser humano não consegue ver, a máquina vê. Sim. E daí, assim, eu acho particularmente que isso não vai demorar a acontecer. Inclusive, nós tivemos uma entrevista um tempo atrás aqui com o Dr. Jorge Anastácio, que é o juiz da comarca, do município, e ele nos disse que a inteligência artificial já chegou aos tribunais. Então você imagine só no fisco, na Receita. Sim. Provavelmente já está em implementação. Agora passando, Anderson, como diria Dilma Rousseff, começando do começo, a pessoa física, quem está obrigado a declarar? O CPF, aquele cara que trabalha na CLT. O CPF, o assalariado, como a gente chama, precisa declarar quem, no ano de 2024, teve um rendimento tributável, que a gente chama de tributável. Salários, pensões, aposentadorias, aluguel, também são rendimentos tributáveis. Quem, somando no ano de 2024, teve um valor maior de R$ 33.888. Ou seja, somando todos eles. Acima deste valor, estará obrigado a fazer a declaração. Entra nesse ponto o quesito que a gente comentou antes do valor das isenções, que até hoje é 2 salários mínimos. Então, baseado no que foi o ano passado, de quando começou a vigorar essa isenção dos 2 salários mínimos, o valor de isenção à declaração de imposto de renda deste ano vai dar em R$ 3.036. Então, a gente tem esse valor bruto como, vamos dizer, linha de corte para quem vai fazer. Porém, quem já recebe acima de R$ 30.852 já corre o risco de estar em malha se não fizer. Então tem que ficar alerta com esses pequenos nuances que tem ali na lei e tudo mais. E vamos colocar, além desse rendimento tributável, entra a questão dos rendimentos isentos, que é o mesmo caso que a agricultura tem, rendimentos isentos acima de R$ 2.000. O que são isso? Lucros, empresários têm a distribuição de lucro de a empresa, entra como isso, loterias, seguros, indenizações, poupanças, aplicações financeiras, LCA, LCI e até movimentação em bolsas. Acima de R$ 200.000 também entra na obrigação. E também há questões dos bens que as pessoas têm em nome. Bens, casa, carro, lote, barco, aeronave, se alguém tiver, também conta isso, acima de 800 mil. Tudo isso entra no quesito de obrigação. Não que
todos os pontos vão tributar imposto. Isso vale ressaltar. Comumente, digamos assim, o pessoal tem medo que, eu vou fazer o imposto de renda, eu vou pagar imposto. Não. Há casos que você não chega a pagar imposto, muito pelo contrário. O pessoal que trabalha com carteira assinada, com valores de salário maiores, já tem retenções na fonte durante todo o mês. Um desconto que acontece lá no salário. Esses valores declarados, agora na declaração, eles podem voltar para a pessoa. Ou seja, uma restituição. Uma restituição. E esse valor sofre correção também via taxa Selic. Então, assim, às vezes a pessoa até não está obrigada pelo valor, mas tem um valor retido lá, que aconteceu durante o mês, o salário aumentou, mas não o suficiente para cair no quesito de obrigação, mas houve a retenção. Pode fazer a declaração para receber de volta. E recebe o valor corrigido ainda. Há uma correção ali num valor um pouquinho maior, às vezes. Essa correção, então, esse valor que ela pode receber, ele é referente ao ano da declaração, né? Não é cumulativo. Não. É referente ao ano de 2024. Existem casos que a pessoa, vamos dizer, de anos anteriores a 2024, houve retenções porém, foram valores muito pequenos. A Receita restitui de forma automática. Mas isso dificilmente acontece. Dificilmente a Receita restitui esses valores se você não fizer a declaração. São casos muito raros e normalmente são envolvidos em questões de informações divergentes que acontecem. Como o Gilson bem disse, não dá para contar com a sorte. Não, nós temos aqui, diríamos que uma forma simples de a pessoa saber se ela tem obrigação ou não. Anderson, explica para ele. Na realidade, assim, ali obrigado, deu esse valor dos 33.888, procura um escritório. O escritório vai orientar. Não deu? Procure também. O que acontece na forma simples? Como a gente comentou antes, todas as empresas, independente do ramo ou com quem trabalha, ela é obrigada a transmitir informações para a Receita Federal. Perante a lei, uma das leis que rege as empresas, ela diz que até o final do mês de fevereiro, elas são obrigadas a transmitir as declarações referentes ao que os seus colaboradores ganharam, os funcionários, no caso dos agricultores também, a cooperativa vai transmitir. A cooperativa emite um extrato, onde estão totalizados os valores do ano. A empresa fornece aos seus colaboradores, aos seus funcionários, o que nós chamamos de informe de rendimentos. Ali está descrito o total do ano. Então, isso facilita muito a pessoa, né? Ela não precisa pegar mês a mês no seu olerite e ficar somando. Sim. Só unicamente com esse informe, ela já tem os totais e já tem uma noção básica de se vai precisar fazer ou não. Isso facilita muito, né? Como eu te falei antes da pergunta de talvez se ela precisasse mensalmente, mas esse informe de rendimento permite que ela faça só uma vez, ela leve lá uma vez, referente, claro, ao trabalho, né? Só uma vez. E, assim, há casos, a gente, como aqui em Santa Helena tem, vamos dizer, um grande centro de comércio, que é a Cooperativa Lar, ela agrega muitos âmbitos, tanto da parte da agricultura, como os seus próprios colaboradores, funcionários. É uma empresa que tem, vamos dizer, um aplicativo para esse gerenciamento. Dentro do aplicativo deles, eles têm como tirar esses informes de rendimento, o que facilita até essa comunicação. Já de vários anos acontece isso, então facilita. E também, caso a pessoa, às vezes, assim, está em dúvida, não recebeu esse informe, hoje, atualmente, até de 2 anos para cá, bem dizendo, a Receita Federal começou a criar a questão da senha do GovBR, um aplicativo onde faz um gerenciamento de várias funções do sistema do governo federal. E essa senha, auxiliando, vamos dizer, com o auxílio dela, nós do escritório conseguimos acessar o sistema da Receita Federal, onde a gente consegue captar essas informações, verificar lá dentro se ela está esse informe de rendimento, então, consequentemente, se ela está ou não obrigada a fazer. Isso é uma ferramenta muito boa, né? É excelente. Claro que, como assim nós estamos no período onde tem um fluxo gigantesco de informações para o sistema da Receita Federal, há muita instabilidade. Tem dias que o sistema está,
vamos dizer, cooperando conosco de forma maravilhosa, e há dias que apresentam instabilidade e a gente tem que tentar 3, 4, 5 vezes para conseguir os acessos. Mas, tendo um pouquinho de paciência, a gente consegue fazer tudo isso, consegue fazer as consultas. Claro, que a Receita colocou, até propriamente em live, dos próprios coordenadores da Receita Federal, falaram: a senha GovBR é individual, é de cada um ter a sua, claro, porque fornece acessos a vários sistemas ali dentro, muitas informações que estão dentro da Receita Federal. Então, assim, a orientação, quando vai utilizar esse tipo, procure um escritório de confiança. Procure aquela pessoa de confiança na área para fazer esses acessos. Claro, existem meios para verificação em 2 etapas, validação de reconhecimento facial, tudo mais, para garantir a segurança da transação com a senha no aplicativo, né? Sim, mas olha, falando nisso, toda a complexidade que a gente está falando aqui me parece muito mais inteligente que a pessoa procure o escritório para que, né, em toda essa gama aqui, para que o escritório faça isso, ajude a pessoa, é uma dor de cabeça a menos para ela, porque mesmo que a gente está falando ali de forma otimizada, juntar toda essa documentação é algo complexo. E o Escritório Globo está aí para isso, né, Anderson? Sim, estamos aí. A gente já tem um histórico, trabalha com isso há mais de 25 anos, estamos aí no mercado, sempre aprimorando todas as nossas ferramentas, o nosso conhecimento, né, para fazer isso. Então a gente tem vamos dizer, uma facilidade a mais do que a população em si, vamos dizer que as pessoas num geral. Tem uma expertise, né, acumulada, 25 anos. De 25 anos ali lidando com situações do gênero, né? Uhum. Então, às vezes, vamos dizer, até para uma pessoa que não é tão instruída na área tecnológica, pode parecer um bicho, um leão muito grande a ser domado, mas talvez não seja isso. Procurando a gente e que tem uma facilidade, tem uma história de como lidar com isso, a gente já consegue, vamos dizer, diminuir o tamanho desse leão, né? Desse medo, né? Porque realmente eu conheço pessoas que ficam sem dormir nesse período aí com esses medos, né, Gilson? Ele porque é uma obrigação, né? Então você tem que cumprir, você tem um prazo para isso. Começou no dia 17 de março, vai até 31 de maio. 31 de maio. 31 de maio, encerra. 18 horas. Todo ano não é igual, então? Não, na verdade, sempre o ano passado começou no dia 15. Esse ano, dia 15 é sábado. Então, eles não lançam uma declaração em dias que não sejam úteis. Entendi. Então, por isso começou no dia 17. E é isso aí, é assim, a gente que está acostumado a isso, a gente já vem se preparando para estar sempre atualizado dentro do sistema e oferecer a resposta que o cliente precisa na hora que precisa. Quando a gente não sabe, é normal, a gente busca saber através das ferramentas que nós temos hoje, celular, WhatsApp, e-mail e tal, a gente busca a informação e repassa para o cliente. Muito mais cômodo, né? Bem mais fácil. Muito mais fácil. Só mais uma pergunta quanto aos agricultores. Como o Anderson falou, para a pessoa física há restituição, né? Existe a possibilidade. Para o agricultor, Gilson, também há a possibilidade de restituição ou é diferente? É diferente, mas em alguns casos, às vezes as pessoas recebem quando elas possuem bastante capital, o capital sofre uma correção monetária, como é o caso do capital social, e o rendimento for maior do que o limite de isenção, que é 2.000 e poucos reais, ele tem uma retenção na fonte de imposto de renda. Essa é uma situação. Vai depender de como todo o resultado da agricultura dele se comportar. Se ele vier com um imposto a pagar ou um resultado positivo da atividade agrícola, dificilmente ele vai receber de volta esse imposto a pagar, que já foi incluído na fonte. Porque não é algo comum, nem todos têm. A maioria do pessoal ou não paga imposto ou paga alguma coisa. Para restituir é bem mais difícil. É bem mais difícil. E é bem raro mesmo de acontecer. Acho que o principal não seria nem isso para o pessoal em si. É mais para aqueles que querem saber, será que eu estou obrigado a declarar? O que eu tenho de fazer para saber se eu estou obrigado ou não?
É procurar nas empresas onde entregou o produto, tipo LAR, tipo AB Insumos e tantas outras que agora não me vem à mente o nome delas. Desculpa as empresas aí fazendo um gafe aqui, falar só de algumas, né? Não estão ganhando royalties delas. Mas das empresas em que ela entregou o produto ou vendeu para outras pessoas físicas e jurídicas, fazer a soma dessas receitas. Se o valor passar do limite, que é 169 mil, a pessoa já estaria obrigada a declarar. Já estaria obrigado. Pelo menos já tem essa noção. Bom, vendi mais. Agora vem a decisão. Vou declarar, que eu nunca declarei antes, ou vou deixar correr solto mais um tempo? Aí vai da decisão de cada um. A gente respeita a opinião de cada um. Quando tiverem problema, procure nós ou o seu escritório de confiança e a gente vai resolver o problema deles. Vai resolver o problema. Vai resolver. A gente vai buscar todas o que precisa ser feito e vamos resolver. Nós tivemos Isso aí. recentemente, se eu não me engano, o nome passou-se a declaração de nota digital, alguma coisa assim. Eu acho que vocês podem bem falar disso. E agora o agricultor ele usa nota digital, ou a empresa mesmo que ele fornece, por exemplo, um laticínio, fornece a nota digital para ele. Anderson, o que nessa situação aí, o que você sabe me dizer? O que mudou? Na realidade, assim, agricultores, principalmente o grande agricultor, nós falamos que em 2023 tem que cuidar este detalhe. Para o ano calendário de 2023, teve vendas, resultado bruto, acima de 360 mil, a partir agora de julho deste ano, no estado do Paraná. O agricultor sediado no estado do Paraná, ele será obrigado a fazer emissão de nota eletrônica. Ele não vai, até julho, a liberação daquela nota de produtor manualzinha que pega junto ao bloco de produtor. A partir de julho, agricultores que em 2023 tiveram um valor bruto de vendas acima de 360 mil, terá que fazer nota eletrônica. Será obrigado a fazer. Será obrigado a fazer. E assim, a nota eletrônica, tanto existe o portal, um site, via navegador de internet, qualquer navegador aí, celular, computador, tranquilo, fácil, só faz um cadastro disso perante a Receita Estadual, ela libera a senha, consegue usar gratuitamente e também tem um aplicativo fornecido pelo estado do Rio Grande do Sul, chamado Nota Fiscal Fácil, que também emite essa nota fiscal para o agricultor. Porém, o aplicativo, ele exige, além, vamos dizer, do cadastro da Receita Estadual, que é quem valida essa nota eletrônica para o estado do Paraná, também precisa daquela senha-gov que nós comentamos há algum tempinho atrás. Para fazer os acessos e tudo mais, e consegue emitir tanto o aplicativo quanto o navegador no computador, ou celular, navegador, tudo é bem tranquilo. Existem manuais para ambos os sistemas e é tudo fornecido de forma gratuitamente. É certo. Pessoal, então eu queria agradecer a presença do Gilson Eltmeyer e do Anderson Helfenstein. Nós aqui debatemos sobre um assunto que é complexo, não parece, é complexo, mas com a ajuda desses profissionais, do Anderson e do Gilson, e outra equipe, que tenho certeza que tem mais profissionais lá, o Escritório Globo está aí para resolver esse problemão, né, digamos assim, que pode se tornar caso a pessoa opte por não fazer a declaração. Mais do que resolver problema, o escritório, imagino que esteja aí para solucionar, né, para dar tranquilidade, né, Gilson? Exatamente. O escritório não é... Nós não queríamos ter esse nome, né, para resolver problemas. Mas a gente existe e o cliente precisa de soluções para seus problemas, seja pessoa física, seja jurídica. É uma demanda, né, crescente. É uma demanda crescente. Sempre vai ter, e enquanto for empresário, o pessoal vai precisar de uma coisa ou outra. Então, a gente é uma mão. Como dizem, quando você está doente, você procura um médico. Quando a empresa está doente, o contador é essa ferramenta que vai em busca de soluções. O Gilson fez a melhor definição que dava para fazer hoje, que é a mão amiga do escritório, né, Anderson? Isso. O pessoal, em geral, a população em geral, tem um pouco de medo de falar em escritório contábil e já pensa no imposto.
Mas não é assim. Nem sempre há imposto a pagar. E quando houver, o escritório está ali para ajudar a fazer pagar o mínimo possível. Nem sempre a gente consegue fugir do imposto. Tem momentos que não tem. Não há meios para isso. Mas vamos tentar, vamos dizer, amenizar o máximo possível, né? Trazer isso para uma realidade que seja nossa e não maltrate a nossa saúde financeira, né? Então, financeira e psicológica, né? Exatamente. A gente está aí para tentar auxiliar em todos os sentidos, né? Então é isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, especialistas no assunto, e fica o recado aí para você que nos acompanhou até aqui, não dê bobeira, como diria meu amigo Matheus Hartmann, não vamos deixar o rabo para os outros pisar. Muito obrigado e até breve. Valeu.